nós vamos estudar um conceito que é um dos conceitos mais fundamentais e mais importantes na física, e se quiserem, inclusive, nas aplicações da física à engenharia. Oscilações. Sistemas que apresentam oscilações, começando com o oscilador harmônico. Nós vamos tratar o oscilador harmônico em toda a sua plenitude. Tudo que vocês queriam saber sobre o oscilador harmônico, ou mesmo aquilo que vocês não queriam saber sobre o oscilador harmônico, tinham vergonha de perguntar, né? Nós vamos tratar isso aqui. A gente não vai se restringir ao oscilador harmônico, nós vamos também tratar de fenômenos ondulatórios. Novamente, ondas estão entre os fenômenos físicos mais importantes que a gente conhece. E eu sei, vamos lá, vou fazer uma pequena enquete de primeira aula. Quantos de vocês aqui presentes não possuem um celular? Ok. Bom, um bicho como esse aqui, ele funciona totalmente por conta da compreensão de oscilações, por conta da compreensão de fenômenos ondulatórios. Então, se vocês querem ter assim, o começo da noção de como este aparelho funciona, vocês vão aprender isso ao longo desse semestre. Não, vocês não vão sair daqui sabendo construir um celular. Tá? Não é o nosso objetivo. Mas um celular não funciona se a gente não entende oscilações, se a gente não entende comportamento ondulatório. Então, vamos começar. E vamos começar explorando um pouquinho aquilo que vocês fizeram no semestre passado. Vocês já sabem tratar de sistemas sujeitos a forças, vocês já sabem que se a gente lida com forças conservativas, a gente pode definir uma energia potencial. E vocês já sabem que se a gente conhece a energia potencial a qual um sistema físico está sujeito, nós somos capazes de determinar qual é o tipo de movimento a que ele estará sujeito. Alguém aqui não se sente confortável com esses conceitos? Vocês estão com vergonha ainda, né? Tá bom. Aos poucos vocês vão ver que uma das coisas mais importantes para a gente aprender é a gente admitir aquilo que a gente não sabe. Então, eu vou ter alguma força F de x. Essa força, se ela é conservativa, e somente se ela é conservativa, ela me permite expressar a existência de uma função. Bom, vamos ser cuidadosos aqui. Essa força, em princípio, é uma grandeza vetorial. Quando eu escrevo f de x, eu estou tipicamente me referindo a uma situação em uma dimensão. Só tem uma coordenada espacial aí. Mesmo que eu tenha mais de uma coordenada espacial, a função f é uma função vetorial. A função u é uma função escalar. Bom, se f é conservativa, eu posso tratar dessa função aqui. Digamos que eu tenha uma função u que tenha essa cara. A gente reconhece imediatamente nessa função um mínimo. Né? O que a gente pode dizer em relação ao mínimo? Se eu tiver... Então, vamos lá. Isso aqui é x, isso aqui é u de x. Tá? A função tem um mínimo. Claramente esse mínimo está aqui. Se eu tiver uma partícula ou um sistema cuja energia seja exatamente essa daqui, a energia total da partícula é essa, qual é o movimento dessa partícula? Muito bem, vocês estão afiadíssimos, gostei de ver. Ótima resposta. Nenhum. Né? A partícula fica em repouso na origem. Por quê? Porque a energia dela corresponde exatamente à energia potencial. A energia sendo a soma da energia cinética com a energia potencial, não sobra nada para a energia cinética, portanto, a velocidade é nula. Já se eu tiver uma partícula com essa energia aqui, vou chamar isso aqui de E0 e isso aqui de E1, se eu tiver uma partícula com essa energia, agora vocês não podem dar a mesma resposta de antes. Essa partícula terá um movimento.
que a gente pode dizer sobre o movimento dessa partícula? Ou desse sistema? O que nós podemos dizer sobre esse movimento? Nada? Vamos lá, alguém mais assanhado? Hã? Ele terá certamente regiões onde ele será acelerado. Né? Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque em qualquer ponto diferente desse ponto aqui, a derivada dessa energia potencial é diferente de zero. A derivada sendo diferente de zero, f de x é menos du dx. Se isso é verdade, se a derivada é diferente de zero, a força é diferente de zero. Se a força é diferente de zero, tem aceleração. A aceleração é constante nesse movimento? Não. Tá? Como é que a gente sabe isso? A reta tangente a essa curva varia ao longo do movimento, portanto, a derivada varia ao longo do movimento, o que significa que essa força é variável. Não é à toa que eu escrevi f de x. Conforme eu mudo a posição aqui, a força muda. Né? Bom, então, tem regiões de aceleração. Tem um ponto onde a aceleração é nula. Qual é esse ponto onde a aceleração é nula? Este ponto aqui, que a gente pode chamar de x0. Certo? Muito bem. Nesse ponto a aceleração é nula. Em todos os outros pontos a aceleração não é nula. A gente pode dizer que há pontos onde a velocidade é nula? Hã? Não. Aqui e aqui. Nos pontos onde a energia total é igual à energia potencial, não sobra energia para ser energia cinética. Então, nesses pontos, a velocidade é nula. O que acontece nesses pontos? A partícula chega nesses pontos, né? Ela vem, por exemplo, daqui. Vamos lá. Essa derivada é positiva ou negativa? Vamos lá, gente. É 1 bit de informação. Vocês têm 50% de chances. É positiva ou negativa? Negativa. Se ela é negativa, a força é menos du dx, a força é positiva. Então, a força aponta no sentido positivo do eixo x. A partícula está se movendo para cá, ela está sendo desacelerada. Ela vai chegar aqui, velocidade zero. Agora ela tem velocidade zero e uma força que é positiva, porque a derivada aqui não é nula. Força positiva, ela retorna. O que acontece quando ela chega do outro lado? Exatamente a mesma coisa, ela desacelerada, chega aqui velocidade nula e ela retorna. Pergunta, quando a partícula chega aqui, eu sei dizer quantas vezes ela já esteve aqui? Tem alguma maneira de saber quantas vezes ela já esteve aqui? Não, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse movimento se repete exatamente da mesma maneira cada vez que a partícula sai daqui e volta para cá. Exatamente da mesma maneira. Isso é que a gente chama de um movimento periódico. É um movimento que se repete exatamente da mesma maneira em intervalos fixos de tempo. Inclusive, vocês também devem saber que é, na verdade, através de movimentos periódicos que a gente define o próprio conceito de tempo. Mais do que isso, a gente define medidas do conceito de tempo através de movimentos periódicos. Então, qualquer sistema que tenha movimentos periódicos, exemplo, meu pulso. Tá bom, estou dando aula, ando para um lado, para o outro, meu pulso se altera um pouquinho. Se eu ficar parado, respirando com tranquilidade, o meu pulso se repete periodicamente. Eu posso usar o meu pulso para marcar tempo. Os antigos faziam exatamente isso. Eles usavam o pulso, a pulsação, né, para marcar tempo. Qualquer fenômeno periódico pode ser usado para marcar tempo. Tá bom. Então, isto aqui é um exemplo de movimento periódico. Agora, a coisa importante no contexto do que a gente quer tratar, nós queremos começar a estudar o oscilador harmônico.
Oscilador, justamente, é alguma coisa que oscila. Harmônico é um qualificativo. Não é toda oscilação que é harmônica. Este é um exemplo de oscilação. A gente consegue dizer que isso aqui é uma oscilação harmônica? Só olhando para cá? Algum de vocês consegue dizer que isso é uma oscilação harmônica só olhando para cá? Não. No entanto, se eu dissesse para vocês que esse movimento se restringe a uma vizinhança muito próxima dessa posição de equilíbrio, neste caso a gente consegue dizer que sim, com excelente aproximação, esse movimento é harmônico. Ok? Isso mostra a generalidade do que a gente vai estudar. Qualquer sistema físico, na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável, e é importante que seja estável, executa oscilações harmônicas. Tá bom, vocês estavam esperando, vocês já estudaram oscilador harmônico, já viram, pelo menos, no ensino médio, oscilador harmônico, o sistema massa-mola. Como vocês podem ver, eu até trouxe um sistema massa-mola. Por enquanto vocês estão vendo só a mola. Mas aqui, por exemplo, um sistema massa-mola, eu até trouxe isso para ilustrar para vocês o sistema massa-mola. Esse é o único exemplo de oscilador harmônico? De jeito nenhum. Qualquer sistema na vizinhança de uma posição de equilíbrio pode ter a sua dinâmica descrita como um oscilador harmônico. Vocês conseguem perceber a importância disso? Isso quer dizer que o que a gente está estudando aqui não se aplica só a esse sistema, se aplica a uma enorme variedade de sistemas. Tá bom? A gente vai voltar a isso aqui. Vamos pensar. Vamos fazer uma pequena alteração. A gente está fazendo essa afirmação. Qual é a postura saudável de vocês quando eu faço uma afirmação como essa? Sim, professor, é isso mesmo, professor. Essa é a postura saudável de vocês? A postura saudável de vocês é duvido. Esse cara está tentando me enrolar. Não pode ser verdade o que ele está falando. Como é que a gente vai, de alguma maneira, a postura intelectual de vocês tem que ser, como é que eu vou fazer um furo no que esse cara está tentando apresentar? Bom, então vamos fazer uma pequena interrupção só para tratar do sistema que vocês estão acostumados. O que vocês estão vendo aqui é um sistema com uma mola. Esse sistema, eu posso vir aqui e colocar um peso nesse sistema. Nós vamos fazer a hipótese de que a gente já estudou o suficiente o comportamento do campo gravitacional nas vizinhanças da superfície da Terra para sabermos como é a força gravitacional correspondente. A força gravitacional é uma força que depende da massa, tem uma constante na superfície da Terra, próxima à superfície da Terra, que é G minúsculo. E a força gravitacional é simplesmente a massa vezes G minúsculo. Tá bom. Se eu vier aqui e colocar uma segunda massa idêntica, eu posso analisar a distensão dessa mola. Quando eu coloco essa segunda massa, puxa vida, que tipo de movimento nós estamos observando aí? Não está em repouso, tá? Não, né? Não está em repouso. A gente está observando já um movimento harmônico simples. Mas não é isso que eu quero ilustrar agora. O que eu quero ilustrar agora é que se eu fizer uma medida graduada aqui, eu vou ver que a distensão da mola, quando eu coloquei uma segunda massa, é 2 vezes a distensão que eu tinha só com a primeira. Se eu vier e colocar a terceira massa, de novo, quieto, eu vou ter 3 vezes esse deslocamento. Se eu colocar uma quarta, eu vou ter 4 vezes, e assim por diante. Ou seja, a gente constata empiricamente
a gente constata que F é proporcional a x. Nesse caso, na verdade, a gente está constatando que x é proporcional a F, né, porque a gente quantificou qual é a força através da massa. Fomos aumentando a força e verificamos que o deslocamento da mola, a distensão da mola, varia linearmente com a força aplicada. Tá bom. Algo que é proporcional, né, eu posso colocar uma constante de proporcionalidade. Só uma observação. Esse sistema está aproximadamente em repouso, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse sistema está em equilíbrio, né? Equilíbrio significa resultante das forças nulas. Qual é a força realizada pela mola? Qual é o sentido dessa força realizada pela mola sobre esses objetos? Para cima, né? Qual é o deslocamento da mola? Para baixo. Então, a força exercida pela mola, ela é proporcional a x, mas ela tem um sentido contrário. Certo? Bom, então tá bom. Tem alguma constante de proporcionalidade, f de x igual a menos kx. K é uma constante de proporcionalidade. Qual é a dimensão dessa constante de proporcionalidade? Isso aqui é comprimento, isso aqui é força. Então, a dimensão disso aqui tem que ser força por unidade de comprimento. Quando eu multiplico por comprimento, eu tenho força igual a força. Tá? Sempre, quando eu tiver uma igualdade entre duas grandezas na física, elas têm que ter a mesma dimensão. Ou seja, sistema internacional, qual é a unidade de K? Newtons por metro. Tá bom. Então, no sistema internacional, Newton por metro. Tá bom. Tem várias opções do que a gente pode fazer agora, né? Uma das opções é dizer, essa é a força, a partir dessa força eu posso calcular qual é o movimento resultante, certo? Posso resolver, né, aquilo que eu sei fazer, que é o programa da física clássica, da mecânica newtoniana. Eu tenho a força, eu sei relacionar a força com a aceleração. Uma vez que eu tenho a aceleração, eu posso recuperar, né, a lei horária do movimento a partir da aceleração. Dito de outra forma, ou explicitando, segundo a lei de Newton. Vamos lá, vocês conhecem a segunda lei de Newton nessa forma aqui? Essa é a única forma para a segunda lei de Newton? Que outra forma vocês conhecem? Derivada do momento linear, né? Então, outra forma de escrever isso, F igual a dpdt, e vocês já ouviram dizer seguramente que essa forma é uma forma mais apropriada porque ela sobrevive às grandes transformações da física do século XX, do início do século XX, em especial a relatividade restrita. Tá bom. Mas a gente não precisa disso aqui. Aqui, basta eu olhar para essa expressão aqui e dizer, isto aqui significa que F é igual a M. Como é que eu expresso A em termos da posição? Segunda derivada temporal da posição. Então, isso aqui é D2x dt2. Eu escrevi x com um caráter vetorial, embora eu esteja tratando de uma única dimensão espacial, eu tenho dois sentidos possíveis, né? Certo? Tá bom. Então, agora, isso me conduz a escrever essa equação aqui, m d2x dt2 igual a menos kx. E se vocês quiserem, eu posso completar isso aqui escrevendo dessa maneira. Certo? Bom,